Fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Diogo, né? Diogo Souto, e vamos para a atualização dos resultados dos robôs do Sistema Solar, hoje no dia 31 de outubro de 2023. Hoje a gente vai ter a finalização aí do mês, né? Eu me propus, né, a trazer esses resultados dos robôs do Sistema Solar durante esse mês de outubro. E hoje a gente fecha, né, esse ciclo e vou mostrar para vocês aqui os resultados totais, né, do mês de cada um dos robôs. A gente vai ver ali as curvas de evolução de cada um deles e também a gente vai fazer um estudo bem interessante sobre um gerenciamento de risco dinâmico, né, que é uma alocação dinâmica, né, da quantidade de contratos em cada um dos setups, né, em cada um dos robôs que você eventualmente utiliza. E como isso pode ajudar, né, a melhorar o seu trade system, né, o seu desenvolvimento aí dos trades. Então, vamos vir aqui para a tela. Vamos aqui. O mercado ainda não fechou. Talvez o resultado do I/O se modifique um pouco, mas se modificar vai ser bem pouco, né? Vamos ver aqui o seguinte. Eu já coloquei alguns resultados, né? Eu já estava fazendo aqui uns estudos para vocês. Então, hoje, dia 31, o Marte. Vamos ver aqui no gráfico, né? Cadê? Índice futuro. Beleza. O Marte 1, ele deu sinal de venda. Então, ele vendeu aqui na abertura, né? E chegou a cair 800 pontos. Aqui, nesse momento, ele ativou um break-even, né? E a saída acabou acontecendo em 400 pontos. Ele deu a entrada do Marte 2 também. E o Marte 2 é justamente em 400 pontos, né? Então, a gente acabou. Deixa eu puxar para cá para ficar. Peraí. É. Aí o Marte 2 acabou dando saída praticamente na abertura, né? Então vamos ver aqui, ó. Isso aqui eu já coloquei, né? 400 pontos Marte 1, 0 pontos Marte 2. Vamos ver aqui o I/O, acho que ele fecha. Ele fecha daqui a 2 minutos, né? Ele vai fechar. Mas o acumulado do dia ali, né? Em torno de 300 pontos. Vou anotar 300 pontos aqui. I/O 300 pontos. O Mercúrio, né, acabou sendo 45 pontos. Vamos dar uma olhada aqui no Mercúrio. Mercúrio deu sinal de venda, ele vendeu aqui, né, na abertura e saiu ali com 45 pontos aproximadamente. Isso eu já tinha anotado também. E aí a gente tem o Vênus, que a última vez que eu tinha visto, né, estava com menos 450 pontos. Deixa eu ver se isso mudou. Eu acho que ele até pegou um outro trade que deu um, deu um prejuízo, né? Deixa eu tentar. Deixa eu ver aqui no backtest qual que foi o resultado dele. Já tá hoje, né? Certo. Acho que já rodou, né? Tá. Menos 705 pontos no Vênus hoje, né? Menos 705. Deixa eu conferir só. 705, beleza. Vênus acabou dando loss hoje, né? Mas ele é o setup, né, que estava indo melhor nesses últimos dias. Vamos baixar os resultados e aí a gente vai ver em detalhes lá no site, beleza? Cadê? Deixa eu puxar para cá, fazer um download, Excel. Deixa eu ver se ele vai baixar certinho. Ok. Vamos ver aqui nos repositórios, né? Aquele mesmo esquema, né, que eu faço sempre. Mas lembra que isso não é necessário que vocês façam, tá? Vocês, se vocês quiserem, né, colocar os seus dados na planilha, vocês podem puxar e colocar ela ali direto no site. Isso aqui é só para a gente ter a atualização ali automática, né, dos resultados do robô do sistema solar. Então, coloco o arquivo aqui, vamos fazer a submissão. Beleza? É, Aparentemente, né, já foi carregado. Vamos puxar aqui para ver. Atualizar, beber uma aguinha. Controle de operação J-Trade. Vamos ver. Tá, 400, 700, beleza. Já entraram aqui os resultados. É, Vamos ver, eu já coloquei aqui do Marte 1, Marte 2 também. E aí vamos ver primeiro, né, o acumulado do mês.
Vamos ver aqui a janela, aquela janela macro, né? Vamos ver aquela janela total. E aí depois a gente vai ver os resultados individualizados para cada um dos robôs. E aí, pessoal, deixa aqui nos comentários, né? Será que teve alguns dos robôs do sistema solar que que fechou o mês no positivo, né? A gente tem acompanhado que está sendo tá sendo um mês, né, bem difícil. Olha lá, o resultado de hoje foi um acumulado de de 40 pontos, né? Então, sambou para um lado, sambou para o outro, né? E aí fechou com 40 pontos. O resultado total, né? Ó, vamos ver aqui, menos 4.435 pontos. Eu já falei isso algumas vezes, né? Mas é curioso, né? Que Lady Murphy, quando chega, né? Ela chega para ficar mesmo. Nunca tinha tido um mês negativo, né? Eu já opero esses sistemas, né, há uns 6 meses todos. O Marte já opera ele há mais de um ano. E nunca tinha. O Marte já. Os robôs individualmente, né, passam por meses negativos, né? Mas o diferencial é o conjunto dos robôs, né? Quando a gente usa esse conjunto dos robôs, eles nunca tinham ficado no mês negativo, né? Até que eu me dispus a fazer esses vídeos diários, né? E aí, consequentemente, né? Lady Murphy nos diz que tudo vai dar errado. E fechamos o mês, né, com menos 4.235 pontos. Esse foi o resultado acumulado. Vamos ver aqui a curva naquele período que a gente estava analisando também, né, de julho até então. Vamos ver aqui o total, né, de todos os robôs também. Esperar carregar aqui. Certo. Ó, coisas interessantes assim, para a gente discutir, né? Fechando aqui, né, menos 4.000 pontos, a média, né, que começou o mês lá em cima, fechou aqui em 5.200 pontos por causa desse valor negativo. A gente teve 3 dias, né, de loss muito significativos. Teve um dia com menos 4.000, outro com quase menos 4.000 e outro com 4.000 e um pouquinho, né? Então, se a gente eliminasse, né, esses 3 dias de loss mais pesados, a gente com certeza, né, sairia na positiva. Mas, infelizmente, é impossível prever, né? Embora o dia do payroll foi um dia que poderia não ter sido operado, né? A depender do sistema, né? Do trade de cada pessoa, da sua aptidão ao risco, né? Algumas pessoas não utilizam, né? Não fazem trades no dia do payroll. Eu particularmente nunca deixo de operar, né? Eventualmente até pauso um outro robô durante um período, mas nesse mês, né, eu resolvi operar por todo o momento, né, para a gente ter ali um resultado geral, né, todos os dias, né, para a gente ter um resultado geral aí dos robôs. E aí, ó, a gente tava passou um período relativamente lateral lá em setembro, e aí deu uma guinada, né, no final do mês de setembro, e aí chegando aqui em outubro, a gente ainda fez uma nova máxima histórica no dia 4 de outubro. Se vocês procurarem, né, os resultados históricos aí dos robôs do Sistema Solar, no dia 4 ou 5 de outubro, vocês vão ver que a gente estava com uns 4 ou 5 mil pontos, né, acumulados. Se a gente tivesse parado de operar, né, naquele momento a gente teria colocado um bom dinheiro no bolso, né? Mas não tem como prever, né? A gente ainda estava bem longe do valor da média, não tinha nenhum indício, né, que a gente deveria parar de operar. Então continuamos, e infelizmente, né, tivemos uma sequência grande de loss e estamos passando, né, depois dessa máxima que aconteceu nesse mês, né, dessa máxima histórica no dia 4 de outubro, a gente veio passando, né, por um período de lateralização e estamos nesse período até então. E aí, ó, vamos voltar aqui para a janela temporal de um ano atrás e vamos ver os resultados individuais de cada robô, beleza? Então é só apagar aqui, né, colocar no xizinho aqui e vamos ver aqui individualmente os resultados de cada robô. Certo, tá carregando, né? Vamos deixar ele pensar. Beleza, a princípio terminou. Vamos clicar aqui em gerar análise no período definido. Beleza. O Marte 1, né?
vejam, né, ele passou por um período difícil lá em janeiro, fevereiro, e lá para cá foi um comportamento, né, bem similar. Então a gente pode pensar, né, que ele está passando por um período mais difícil, mas deve voltar a operar, deve voltar a trazer resultados melhores, né, nos próximos dias. A gente já teve períodos de drawdown maior, mas a gente está embaixo daquela linha vermelha, né? Que é aquela nossa linha de atenção, que geralmente a gente diminui o número de contratos, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, quando eu for discutir, né, com vocês o gerenciamento de risco dinâmico. Então, olha, aqui no Marte 1, a gente teve um mês negativo, né? O mês de janeiro, em menos 5.200 pontos. A gente teve 3 meses capenga, né? Vamos dizer assim. Março, maio e setembro foram meses, né, de ou loss baixo, né, ou gain baixo. E aí a gente teve esse mês agora de outubro com aqui é um mês a menos, né? Então aqui é fevereiro. A gente teve aqui um mês de outubro que tivemos aí um acumulado de menos 1.420 pontos. Olhando essa curva aqui, a gente vê que é um crescimento, né, bem constante, óbvio, né, renda variável, tudo vai variar, né, não tem como fugir dessas flutuações. Mas a gente vê também que está num período de extrema tensão, né? Quando a gente tem esse drawdown em valores, né, atípicos, a gente acende todas as anteninhas, né, de alerta, liga as anteninhas ali de alerta e faz um gerenciamento de risco dinâmico, né, para proteger o nosso capital. Então, vamos ver aqui agora o resultado, né, do Marte 2. Vamos lá, gerar análise no período definido. Certo. O Marte 2 aqui também, né, teve um começo excepcional, né, foi praticamente só gains nesse período. Passou um período lateral também, né, e ruim ali, lá para meados de janeiro, fevereiro, e está passando por um período novamente difícil aqui, né. Então é um período difícil e um período pouco visitado também. Então o Marte 2 está passando por um grande período de atenção. A gente teve apenas 3 meses negativos, né? Esse sendo um deles. Então, teve lá em fevereiro, né? Menos 4.000 pontos. Lá em junho, né? Menos 950. E em outubro agora, né? Menos 1.000 pontos. Então, acumulado do Marte no mês, do Marte 2, menos 1.000 pontos. E também, né? Embora, né, a gente esteja passando por um período de dificuldade, quando a gente olha esse gráfico, né? A gente vê que não é nada crítico, né? É um período de rebaixamento ali. A gente fez uma máxima histórica nesse mês, infelizmente, né? Ele continuou caindo logo em seguida. Ele seguiu caindo, né? Depois que fez essa máxima histórica. Mas ainda é um setup que está totalmente tranquilo, né? Não tem nenhum indício que está passando por um momento de dificuldade crítica. Está passando por um período de drawdown maior, mas nada que seja crítico, né, que leve a gente a parar de operar totalmente aquele sistema operacional. Vamos ver aqui os resultados do Vênus. Espera carregar, né? O Vênus é o que está tendo o melhor resultado, né, no mês. Ele fechou o mês, né, com menos 90 pontos. Óbvio que ainda está levemente negativo, e se levar em consideração as taxas, vai ter um resultado um pouquinho pior, né, que esses menos 90 pontos, mas ainda está melhor, né, do que os demais. Se a gente olhar aqui a curva, né, está praticamente, né, só subindo, e de fato a gente fez, né, uma máxima histórica há pouco tempo, né? Então, se a gente pegar aqui se a gente pegar aqui um zoom, né, a gente vê lá que em 18 de outubro, semana passada, né, retrasada, a gente estava fazendo máxima histórica no Vênus. Infelizmente, depois disso, ele acabou rebaixando aí quase 2.000 pontos, menos 1.700, mas nada crítico também, né? Podemos ver que o setup está passando por um período bom, mas, né, do começo até o dia 10, né? Até o dia 10, 15, do dia 10, 15 em diante, né? Praticamente todos esses setups foram ladeira abaixo, né? E acabou tendo um impacto aí no resultado final.
Vamos ver o Mercúrio e o Io, né, que são os que estão apresentando, né, uma maior dificuldade. Eu até falei para vocês, né, que fiquei uma semana sem operar o Mercúrio, uma ou duas, né, já não lembro perfeitamente. Mas o Mercúrio, principalmente, né, a última máxima histórica que ele fez foi em meados de agosto, né, 15 de agosto. E de lá para cá ele está num período de lateralização e caindo. Então a gente não estava muito confortável com o Mercúrio. Eu até parei, eu já estava com ele, né, com menos contratos, passei uma semana sem operar. Nessa semana, né, a gente está voltando a operar ele. De qualquer forma, ele também, né, ficou negativo, menos 1.030 pontos, e está fazendo, né, completando seu terceiro mês negativo e o segundo em sequência. Então isso é um outro indício de alerta, né, que o setup está passando por um período, né, de uma dificuldade maior. Então a gente tem que procurar se proteger, né? Aí o que que é essa nossa proteção? É basicamente reduzir o número de contratos que a gente se expõe ao risco, né? Deixa eu falar aqui, né? Basicamente a gente diminui a quantidade de contratos que a gente está alocando, né, nesses sistemas operacionais, ou então a gente para de operá-lo, né? Então essa é a nossa, esse sempre é a nossa alternativa, né, de se expor menos ao risco nesses setups que estão passando por um período de uma dificuldade maior. E aí, para finalizar, vamos ver o IO. O IO eu realmente nem lembro como é que tá. Vamos ver juntos aqui. Certo, carregando, né? Então, beleza. O IO, ele está passando, ele também fez uma máxima histórica, né, nesse mês. Então, lá para 5 de outubro, a gente estava em máxima histórica. E depois desse momento, né, a gente teve dois lows mais significativos. A gente teve um loss aqui, né, de 1.800 pontos no dia 6 de outubro, que foi justamente o dia do payroll. E depois, né, só ladeira abaixo também. A gente teve aqui um acumulado, né, de menos 695 pontos. Então, um outro setup, né, que fechou o mês negativo. Um diferencial do IO, né, um problema, não vou dizer um problema, né, mas por o IO ser um setup que faz mais trades por dia e que ele faz também, e ele é um setup, né, que opera contra a tendência, ele acaba fazendo, em média, né, 20 entradas por dia, e essas entradas são feitas a mercado, né? Então, quando a gente faz o backtest, a gente até consegue colocar, né, um slippage, né, que é uma variação, né, no preço real, do preço do sinal, né, menos o preço de ativação daquela ordem, né? E aí, esse setup do IO, por fazer mais trades no dia, né, ele acaba tendo uma influência maior, né, nesses slippage. Então, o que acontece, né? Esse resultado aqui mensal, né, de menos 695 pontos, ele é um limite superior. Na prática, é impossível chegar nesse. Eu não vou dizer que é impossível, né? Mas é praticamente impossível a gente chegar exatamente nesse resultado aqui de menos 695 pontos. Porque em cada um dos trades que a gente faz, a gente pode perder ali alguns pontos, né? Por causa desse spread, né? Que é entre o preço que deu o sinal e o preço que a gente opera, que a gente lança a ordem, né? A mercado. Geralmente, o que eu observo nos meus trades, né? Eu uso a Clear. O que eu observo é que o resultado diário é cerca de entre 30 e 70 pontos, né? Menos do que o resultado do backtest. Então vamos colocar aí uma média, né, de 50 pontos. Então a gente tem uma média de 50 pontos por dia a menos, né, que esses resultados do backtest. Então se a gente pegar uma média, se a gente extrapolar, né, isso para o mês, a gente vai ter em média aí 20 dias e aí a gente vai ter em média, né, uns 1.000 pontos de spread por mês, né, nos setups do sistema solar. Então, provavelmente, na conta de vocês que estão usando o IO, vocês ficaram, né, com menos 1.000, menos 1.500,
alguns, né, no máximo até 1.500. Se ficou com menos, né, de 1.500 pontos, aí já é uma coisa mais crítica. Mas o que a gente tem em mente aqui, né, é que mesmo o valor médio mensal que a gente obtém, né, é da ordem de 4.180 pontos. Se a gente descontar esse slippage máximo, né, esse spread máximo que a gente pega, sei lá, a gente está perdendo 1.000 pontos por mês, né, que é uma extrapolação bem grande, a gente ainda faria mais de 3.000 pontos por mês na média, né, que é um resultado excepcional para um setup, né, em mini índice. Joia, então a gente tem aqui o resumo, né, dos robôs do sistema solar. Lembrando, né, que quando a gente faz o acumulado total, a gente teve ali menos 4.100 e poucos pontos, né? Então esses foram os resultados, né, acumulados do mês. Os resultados acumulados do mês. E aí, a partir de agora, eu quero ter uma conversa com vocês. Como é que eu apresento aqui? Apresentar. Eu quero ter uma conversa com vocês aqui agora. Deixa eu subir minha cara para não ficar na frente ali. Beleza. Eu quero ter uma conversa aqui com vocês agora sobre o gerenciamento de risco dinâmico, né, que a gente vai chamar aí de GDR. É uma ferramenta que a gente pode utilizar para reduzir a nossa exposição ao risco. Deixa eu botar minha carinha, né? Peraí. Quando não der para ver, aí eu falo para vocês, né? Eu tiro minha carinha lá. Ele vai nos ajudar a fazer um gerenciamento de risco dinâmico, né? Para a gente se expor mais ao risco nos setups, né, que estão performando bem e se expor menos ao risco nos setups que estão performando mal. E isso vocês conseguem. E esse estudo, né, ele é bem simples e vocês conseguem fazer ele tranquilamente, né? Usando as planilhas que a gente vê usando aqui, né, nessas lives, e usando o meu site lá para analisar, né, essas curvas. Então vamos passando aqui, né, cadê? Para a gente ter uma ideia, né? Então, com os devidos cuidados, é possível ganhar dinheiro no day trade usando qualquer sistema operacional. Então, por exemplo, né, existem alguns setups que estão performando bem durante o período, e aí a gente vai usar esses setups. Existem outros que não estão performando bem. Esses que não estão bem, a gente basicamente vai parar de operar e pode até começar a operar invertido, né? Sei lá, se ele deu sinal de compra, a gente entra vendido e vice-versa. Então, encontrar os setups que estão em boa e má fase e fazer um gerenciamento de controle, um gerenciamento de contratos, né, é o diferencial para o trader objetivo. Então, por exemplo, isso aqui a gente vai dar exemplos, né, com o mini índice, que é o que a gente vê utilizando aqui nessas lives, mas vocês podem aplicar isso para qualquer outro tipo de contrato, né, para opções, para ações, né, de uma forma geral. Então, o que a gente precisa identificar são os setups que estão em boa e má fase. E a partir disso, né, a gente vai fazer um gerenciamento da quantidade de risco que a gente vai estar se expondo, né, em cada um desses setups que eventualmente nós utilizamos. Eu vou dar os exemplos aqui com os robôs do sistema solar, né, que são 5, que é um conjunto de 5 robôs. Mas a gente pode utilizar isso para qualquer tipo de sistema, beleza? Deixa eu tirar minha cara ali para vocês verem ali, né, o gerenciamento de risco dinâmico que está aqui no título. Então, por exemplo, vamos analisar o drawdown acumulado dos robôs do sistema solar em uma janela dos últimos 6 meses. Então, poderíamos analisar períodos maiores, mas não é uma boa ideia, visto que setups podem ter performado muito bem no passado, mas não atualmente. Então, eu não sugiro que vocês façam estudos, né, nesse sentido, utilizando janelas muito ao passado, porque a gente pode estar dando pesos, né, para resultados que ocorreram no passado e que já estão muito diferentes atualmente. Então, a gente vem aqui, ó, e com os devidos cuidados, é possível ganhar dinheiro. Não, peraí. Eita, tô voltando. Peraí, tá. Então, vamos ver aqui a janela, né, do drawdown acumulado do setup Marte 1. Então, a gente pegou aqui uma janela dos últimos 6 meses e a gente vê, né, que nesse exato momento o Marte 1, né, está passando por um drawdown muito alto. Então, ou seja, né, quando a gente está aqui em zero, vou explicar essa curva, né? Quando nós estamos aqui em zero, quer dizer que nós estamos nas máximas históricas do setup. Quando a gente está aqui em valores negativos,
quer dizer que a gente está X pontos, né, afastado dessa máxima histórica, beleza? Então, atualmente, a gente está cerca, né, de 3.000 pontos afastado, né, dessa máxima histórica no Marte 1. Então, vamos ver aqui a mesma distribuição para todos os outros setups, né? A gente tem aqui para o Marte 2, então o Marte 2 também está abaixo dessa curva. Ele já passou por outros períodos abaixo dessa curva, mas não é comum. O Vênus, né, ele nesse mês passou de sopetão ali embaixo da curva, né, naquele dia do payroll, ele veio para baixo e logo em seguida, né, ele voltou a subir. E aí hoje em dia, né, ele está no período de drawdown, né, mas está ali em cima dessa linha vermelha. Essa linha vermelha, né, acredito que muitos de vocês já estejam acostumados, né, porque a gente veio enfatizando isso ao longo dessas lives, mas ela quer dizer 1,5 vezes, né, o desvio padrão. É o valor da média, né, menos 1,5 vezes o desvio padrão, que é basicamente, né, o desvio padrão dessa distribuição desse drawdown, né? Então, se a média está ali em torno de 900, em torno de 1.000 aqui, esse valor vai ser um desvio, né, de 1,5 vezes essa média, beleza? O Mercúrio, como eu falei para vocês, né, ele fez a última máxima histórica lá em agosto, mais ou menos, e aí veio, né, por um período de drawdown mais acentuado, teve o maior drawdown, né, da sua história, nesses últimos 6 meses, né, observado nesse mês, por isso que eu parei de, por isso, né, isso foi um dos motivos, né, que eu parei de operar esse sistema operacional durante uma semana, mas já voltei a operar, né, então a gente conseguiu pegar uma parte desses gains desses últimos dias. E aí o IO também, né, fez uma máxima histórica ali no começo do mês, mas de lá para cá, né, foi basicamente só ladeira abaixo. Então, essa é a curva, esses são os resultados, os resultados dos drawdowns acumulados, né, dos robôs do sistema solar. De novo, atenção, vocês podem fazer esse tipo de análise para qualquer sistema operacional. E o que que a gente precisa levar em consideração? O que que a gente precisa pensar é se o nosso resultado, né, se a nossa curva está ou não, né, acima dessa linha vermelha. Se ela está abaixo dessa linha vermelha, é um momento de atenção. E o que que é um momento de atenção para o trader, né? É um momento que a gente vai diminuir a exposição ao risco naquele determinado sistema operacional. Então vamos pensar como, né, na prática, como aplicar esse gerenciamento de risco dinâmico na prática. Então, vai ser bem simples, né? Qual que é a nossa ideia? Se a curva acumulada, né, do drawdown está abaixo da linha vermelha, que é, né, 1,5 vezes o desvio padrão médio, a gente vai diminuir o número de contratos ou parar de operar, né, aquele determinado sistema operacional. Então, né, eventualmente, os contratos retirados dessa estratégia X, que a gente tirou, né, a gente diminuiu o número de contratos nesse sistema operacional, eles devem passar diretamente, né, devem passar totalmente para a estratégia que está mais próxima das máximas históricas, ou seja, né, aquela que está com menor drawdown atual, aquela que está mais perto do zero, né? Digamos que você tem um conjunto de 5 estratégias, né? Se a estratégia 1 ficou abaixo da linha vermelha, você tira um contrato dela e passa essa exposição, né, para a sua estratégia que está melhor. Simples assim. Se eventualmente você tem 5 estratégias e você opera com um contrato em cada uma delas, você simplesmente pare de operar naquela que está ruim e coloca aquele contrato na estratégia que está melhor. Então vamos lá. Veremos o exemplo com os robôs do sistema solar no mês de outubro, né? Desse mês que a gente estava discutindo aqui em 2023, né? Em outubro de 2023. Então aqui, ó, no Marte 1, aqui esse GRD, né, significa Gerenciamento de Risco Dinâmico do Setup Marte 1. Então aqui eu dei um print screen, né, da curva de drawdown, dando um ênfase, né, nesse resultado dos últimos meses, né. Então o que a gente observa? Que até o dia 13 de outubro estávamos nas máximas históricas do setup Marte 1. Então, até meados desse dia aqui, ó, 13 de outubro, a gente estava nas máximas históricas do setup. Então, até metade do mês, né, praticamente, o setup estava nas alturas. Né? Então, e a partir do dia 25, fechamos abaixo da linha vermelha. Então, qual que é a nossa posição, né? Qual que é a nossa ação como trader?
diminuir o número de contratos, né, nesse sistema operacional. E para onde vai esse número de contratos? Para aquele que tiver melhor, que tiver no melhor resultado, né, aquele que tiver o menor drawdown. No caso do Marte 2, até o dia 10 de outubro estávamos nas máximas históricas, né, que é aqui, ó. E a partir do dia 17 fechamos abaixo da linha vermelha. Ou seja, a partir daqui a gente reduz o número de contratos nesse sistema operacional. O Vênus, ó, o Vênus foi bem curioso, né? Porque em um dia ele caiu, né? Aqui a gente pegou, né, esse trade aqui de menos mil e tantos pontos, né? Quase menos 2.000 pontos. E aí a gente fechou abaixo dessa linha vermelha. Consequentemente, né? Diminuiu o número de contratos operados, né, nesse sistema operacional. Mas depois de 2 dias, ele já voltou acima da linha. Então, nesse caso, a gente volta a colocar a mesma quantidade de contratos que a gente estava anteriormente, né? Então, ele voltou a estar em uma região de uma região ok, né? Uma região onde a gente vai estar disposto, né, a fazer esses trades. Mas, no dia 18, né, ele fez uma nova máxima histórica. Ele não só foi lá embaixo e voltou, como ele voltou bem, né? E fez ali uma nova máxima histórica. O caso do Mercúrio, né? O Mercúrio não fez máximas históricas no mês. A partir do dia 5, fechamos abaixo da linha vermelha, e aí a gente faz, né, aquela redução do número de contratos. E como está bem abaixo da linha, podemos considerar também parar de operar esse sistema. Lembra que eu falei alguns minutos atrás, né? O Mercúrio passou por um período de drawdown muito maior, né, do que ele tinha passado, né, do que ele tinha experimentado nesses últimos 6 meses. Então, eu até discuti com vocês, né, que a gente parou de operar esse sistema operacional por uma semana. E aí, como, né, ele deu uma respirada aqui, né, nesses últimos dias, aí a gente voltou a operar ele, né, ontem e hoje, nessa semana. E o IO, ó, ele também fez máxima histórica no dia 4 de outubro. A gente começou o mês muito bem, né? A gente chegou a acumular aí quase 5.000 pontos. Acho que foi até um pouco mais, né, de 5.000 pontos. E a partir do dia 6, fechamos abaixo da linha vermelha. Então, qual que é a nossa ação como traders? Objetivos, estrategistas, né? Diminuir, né, o número de contratos nesse sistema operacional. E desde então, né, ele passou por um período ali para cima, para baixo, mas ele acabou seguindo aí, né, lateral. Então, aqui nessa imagem, deixa eu desaparecer ali para vocês conseguirem ver melhor. Nessa imagem, a gente faz uma visualização geral, né, dos resultados aí históricos de drawdown, né, dos robôs do sistema solar. Marte 1, Marte 2, Mercúrio, Vênus e Io. Então, por exemplo, né, quando um vai para baixo da linha vermelha, consequentemente a gente tira o número de contratos, diminui o número de contratos daquele sistema operacional e joga no que está melhor. E vice-versa, né? A gente vai fazendo essas organizações. No caso do Vênus é curioso, né? Porque ó, ele veio para cá e logo voltou. Então, por exemplo, digamos que eu tinha tirado um contrato do Vênus e passado para o Marte, que ele estava aqui nas máximas históricas, ó. Consequentemente, quando ele voltou aqui para cima, eu desfaço essa organização, né? Eu puxo de volta do Marte para o Vênus e restabeleço, né, a ordem padrão ali dos sistemas operacionais. Certo? Então, como a gente implementa isso, né? Vamos ver aqui o passo a passo. Então, ó, deixa eu voltar a aparecer ali para vocês, para ficar mais didático também. Supomos que iniciamos o mês operando um total de 10 contratos. 2 contratos em cada robô, né? Desses 5. Lembrando, se você opera mais outros sistemas operacionais, né, a ideia é exatamente a mesma, tá? Você só precisa organizar ali a quantidade de contratos para cada, de acordo, né, com a sua exposição total ao risco. Então, caso opere com apenas 5 contratos, em cada robô, né, as reduções de contrato implicam, né, em não operar aquele determinado sistema operacional. Beleza? Então, passando aqui. Então, a implementação. Eu preferi escrever assim, né, mas é basicamente uma descrição do que a gente observa nas figuras, beleza? Então, ó, no dia 6, aqui é 7, né? No dia 6 e 7, no dia 6, houve uma diminuição do número de contrato de Vênus e aumento em Marte 1. No dia 7, diminuição de Mercúrio e aumento em Marte 2. No dia 9, diminuição de Io e aumento em Marte 1.
são justamente aqueles setups, né, que fecharam embaixo daquela linha vermelha, e os demais aqui, onde a gente aumenta, é aqueles que estão mais próximos, né, das máximas históricas. Então, no dia 10, diminuição em Marte 1 e aumento em Vênus, né? Nesse período aqui, foi justamente quando o Vênus, né, subiu, né? Foi ali para cima da linha vermelha, e aí a gente reestabeleceu, né? A gente desfez essa primeira organização aqui. Essa primeira, qual que é a melhor palavra nesse caso? É, organização, né? Vamos dizer organização, mas a palavra correta está me fugindo da mente. E no dia 18, a gente faz uma diminuição no Marte 2 e um aumento em Vênus. E no dia 26, a gente diminui em Marte 1 e aumenta em Vênus também. Então acaba que a gente vai passar por um período onde Vênus tem um peso maior na nossa carteira, né? De robôs, mas é totalmente compreensível, porque é o setup que está performando, né, melhor naquele período, né, de uma maior dificuldade. E só lembrando, né, ó, Marte 1 e Marte 2, eles são setups, né, que são seguidores de tendência. O Vênus, ele é um setup seguidor de tendência, mas ele é de uma tendência muito curta. Então ele é quase um híbrido, né, de volatilidade e seguidor de tendência. O Mercúrio é uma ideia bem parecida com Vênus, e o Io é um setup, né, contra a tendência. Então, justamente nesse período que a tendência, né, do mercado não está bem definida, o Marte 1 e Marte 2 acabaram, né, não performando muito bem nessa reta final do mês, mas por outro lado, né, o Vênus tem se dado muito bem. Então, ó, deixa eu voltar aqui para a nossa tabela, deixa eu sair aqui da apresentação rapidinho, vir aqui para a tabela. Então, ó, eu vou colocar uns print screens ali, que é basicamente dos resultados aqui do mês, né, dos robôs do Sistema Solar, e eu vou estar variando o número de contratos que a gente vai estar posicionado, né, em cada um desses sistemas operacionais, ok? Então, vamos voltar aqui, apresentar, e aí vamos visualizar. Aqui a gente vê os resultados sem o gerenciamento de risco dinâmico. Ou seja, eu coloquei 2 contratos em todos os robôs e não fiz nenhuma análise, né, mais criteriosa ao longo do mês. Coloquei lá 2 contratos em tudo e esqueci, né? Todo o dia eu dava play lá eu colocava os robôs para serem executados e esqueci de tudo, né? Não fazia nenhuma análise mais criteriosa. Então, para a gente ver uma análise mais detalhada, né, para a gente fazer esse estudo, né, financeiro do quão importante, né, é essa variação do número de contratos, a gente vai usar um outro módulo, né, lá do meu site, que é o módulo para a gente ver o acumulado financeiro dos trades. Então a gente vai na aba, né, análise completa da evolução de trades no período total. Deixa eu sair aqui também e mostrar para vocês onde está isso, né? É exatamente aqui também, né, em finanças quantitativas, clica lá em controle de operações de day trade, mas a gente vem nessa aba aqui, tá? Análise completa da evolução de trades no período total. E aí basta clicar aqui em analisar os resultados e aí ele vai dar um sumário, né, mais geral. Certo, voltando, né? Então, fazendo isso, o que a gente obtém, né? A gente obtém ali que o nosso resultado financeiro é de menos 1.942,33, né? Aqui eu coloquei 41, mas era 42, né? Então, aproximadamente, né, menos R$ 2.000. Então, nesse caso, se a gente não fizesse nenhum gerenciamento de risco dinâmico, né, se a gente não modificasse ali o resultado não modificasse, né, o número de contratos em cada um dos robôs operados, a gente teria um acumulado de menos R$ 2.000 operando, né, até 10 contratos por dia, tá? Não necessariamente a gente vai estar posicionado em 10 contratos durante todo o dia, e não necessariamente os 10 contratos, né, estarão na mesma ponta, né, ou comprado ou vendido. Geralmente cada robô, né, é independente e pode entrar ou comprado ou vendido, né, ou não estar posicionado. Então, beleza, esse é o nosso resultado, né, sem fazer esse estudo. Menos 1.900, menos 2.000 pontos aproximado. E aí a gente faz o gerenciamento de risco dinâmico, né, que é basicamente a aplicação, né, dessas condições.
Se o setup, né, ficou abaixo da linha vermelha, eu vou colocar ele no que está melhor. E aí, consequentemente. Então, nesse sentido, né, a gente faz essa análise, organiza ali os números de contratos e, eventualmente, como eu falei, né, nos últimos dias, o Vênus acaba, né, tendo um peso maior. E isso é super interessante, né, porque existe uma melhora significativa, né, no nosso resultado final. Obviamente, foi um mês ruim para quase todos os setups, né? E isso não faz milagre também, né? A gente não consegue, não é que vai mudar da água para o vinho, né? Sei lá, tava negativo o mês, né? E agora, por um passe de mágica, né? A gente vai fechar o mês positivo, lucrando, sei lá, 50 mil reais. Não funciona assim também. O que a gente tem, né, é um ganho, um leve ganho, né, no nosso resultado, fazendo esse gerenciamento de risco dinâmico. Nesse caso, né, a gente teve ali um acumulado de menos 12, menos, né, 1.256, aproximadamente, vamos dizer, né, aproximadamente menos 1.200 pontos, menos 1.250 aproximadamente. E aí, a gente consegue comparar os dois, né? Por exemplo, com o gerenciamento de risco dinâmico, observamos uma melhora, né? A gente não saiu de um resultado negativo para um positivo, bem como eu falei, né? Esse gerenciamento de risco dinâmico não é uma coisa que vai fazer um milagre, ele vai de fato melhorar os nossos resultados, né? Mas milagre não faz. E em valores aproximados, né, a gente tem ali que sem o gerenciamento de risco dinâmico, a gente tem um acumulado de menos R$ 2.000. Com o gerenciamento de risco dinâmico, né, menos 1.250. Se vocês eventualmente estivessem usando, né, apenas 5 contratos, aí seria a metade, né? Aqui teria menos 1.000 e aqui teria menos 670, menos 625. Então, considerando o capital de 10 mil em garantias, né? Digamos que você alocou lá 10 mil reais da sua corretora, comprou um título do Tesouro Selic, está usando como garantia, né? O que quer que seja. Temos um rebaixamento de aproximadamente menos 20%, sem o gerenciamento de risco dinâmico, né? E em menos 12,5%, né? Com o gerenciamento de risco dinâmico. Então, isso é de fato, né, uma melhora significativa de quase 10%, né, em relação ao resultado que a gente tinha, né, só deixando de visualizar, né, só esquecendo os robôs lá, né, só apenas dando play nos robôs ao longo dos dias. Então, é uma coisa, né, que ao longo do ano, né, pode fazer uma diferença significativa no seu sistema operacional, né, pode trazer aí uma tranquilidade maior também, né? Principalmente em períodos de drawdown. Você não vai estar totalmente exposto em setups que não estão performando bem, né? Naquele determinado período. E, como resumo, né? Ter o cuidado de estar se posicionando em setups que estão na crista da onda faz diferença nos resultados dos trades objetivos, né? Que eu imagino que são todos vocês que estão tendo a paciência, né, de ver esse vídeo todo já em 43 minutos aqui. Então, fizemos exemplos com os robôs de setups do sistema solar disponíveis na loja da Nelogica. Mas a ideia desse gerenciamento de risco dinâmico que eu trago para vocês, ele é útil para qualquer sistema operacional, né? Então, fiquem à vontade para usar as planilhas do site e para aplicarem, né, esse gerenciamento de risco dinâmico nos seus trades. Eventualmente vocês podem, por exemplo, né, ter os robôs da seleção de 94, né, do Alan, que o Alan disponibilizou para vocês lá, o Trader Objetivo. Então, vocês podem incluir, né, esses robôs e fazer esse estudo dinâmico com esses robôs. Podem pegar os robôs do Ricardo também, né, o Plug and Play, o Ranger, e fazer essa aplicação. Podem também pegar ações, né, ver os estudos lá do Joe Biden, Chicotada, Gasparini, e fazer esse estudo, que eventualmente, né, eventualmente não, né, tenho certeza que isso vai trazer uma tranquilidade maior para vocês e uma melhora significativa, né, nos resultados dos seus trades no longo prazo. Beleza, pessoal? Foi um prazer, né, foi difícil, né, ter essa ter que fazer, né, todos esses vídeos diários, né?
mas consegui fazer. Não imaginei que conseguiria, mas consegui separar, né, pelo menos uns 30 minutos ali do meu dia para fazer esses vídeos para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, né, ao longo dessa trajetória, ao longo dessa jornada. Eu vou deixar esse vídeo aqui, né? Talvez eu tire os outros do canal, né, que tem os resultados diários, mas eu vou deixar esse vídeo aqui, né, que traz esse resultado acumulado do mês e que traz essa ideia, né, desse gerenciamento de risco dinâmico, que sem dúvida vai ser muito útil para todos vocês que estão vendo esses vídeos. Eu vou tentar trazer, né, nos próximos meses, resultados, nas próximas semanas, né, apenas vídeos com resultados semanais dos robôs e, eventualmente, né, descrever aí algumas atualizações das ferramentas que estão sendo disponibilizadas lá no site e outras coisas, né, que outros robôs, outras coisas que eventualmente a gente desenvolva. Então, foi um prazer novamente, né? E se tiver qualquer dúvida, né, deixa um comentário aqui embaixo. Se você conseguiu, né, ver todos os vídeos aí, deixa uns 10 joinhas aí. E valeu, pessoal. Ótimos trades e que tomara, né, que mês que vem a gente tenha um resultado melhor aí nos robôs do Sistema Solar. Grande abraço e até mais, pessoal.